Sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do podcast Direito Médico e Saúde. Nós vamos iniciar essa temporada de 2024 falando sobre um assunto cuja norma vai entrar em vigor neste dia 11 de março, que é a nova resolução sobre publicidade médica, que foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina no ano passado e passa a viger então agora dia 11 de março. É um assunto que muitos profissionais ainda têm apresentado dúvidas. Há muitos artigos nessa resolução que ainda deixaram alguns espaços para discussão. O Conselho Federal de Medicina ainda não lançou o manual do CODAME, que muito provavelmente irá esclarecer algumas dúvidas que ficaram. Mas a ideia hoje é eu e a Renata conversarmos sobre o que mudou, o que continua proibido e a que pontos é necessário que médicos e instituições de saúde estejam atentos. Então, muito bem-vindos. Oi, Rê. Oi, Mel. Bom estar aqui de novo. E com um tema que para os nossos médicos é tão caro, certo? Hoje em dia todos querem divulgar os seus trabalhos, as redes sociais permitem que se faça isso de uma maneira mais acessível, mais rápida, mais barata, né? Mas durante todos esses últimos anos, muitos médicos foram surpreendidos com cartinhas, né, puxões de orelha, repreensões do Conselho de Medicina. Por quê? Porque a regra era muito restritiva. Eu lembro que muitos médicos faziam comparações de outros profissionais. Por exemplo, o dentista pode postar antes e depois, o farmacêutico, o biomédico, enfim, isso na área da estética, né? Ou postagem de equipamentos que mostrassem diferencial, e para o médico aquilo era muito mais restrito. Então essa nova resolução, ela é um avanço, apesar de deixar ainda espaço para muita discussão. E ao longo dos próximos meses, com certeza a gente vai ter mais base para saber o que realmente pode gerar uma repreensão do conselho ou não, ou que está liberado. Mas eu acho que o mais importante é a boa-fé do médico e a atenção ao paciente, a seriedade no tratamento permanecem, né, Mel? Desde 2011, quando foi publicada a última resolução sobre publicidade médica, com algumas pequenas alterações em 2015, muita coisa mudou na forma como nós, profissionais liberais e muitas empresas, fazem anúncios dos seus serviços. Então, se a gente lembrar, até alguns anos atrás, os médicos publicavam artigos em revistas e assim acabavam divulgando um pouco mais os seus serviços. E a partir do momento que as redes sociais tomaram uma dimensão muito grande nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos para cá, começaram a migrar. E como você mesmo falou, outros profissionais que não tinham tantas restrições para fazer publicidade, ao invadir um pouco a seara do ato médico... Ou muito... Enfim, começaram a postar antes e depois, imagens, promoções, e os seus conselhos permitindo, então com o aval dos seus conselhos. E os médicos não podiam fazer, então era proibido postar imagem de paciente, postar imagem de antes e depois, né, anúncio de preço, de consultas, enfim. E isso era muito ruim, né? Se eles tentavam fazer alguma coisa desse tipo, recebiam a cartinha do CODAME pedindo para retirar. Se persistissem os anúncios, eles, enfim, tinham que responder a um processo administrativo. Então, acho que essa resolução, ela é um avanço, sim, ela reconhece o poder das redes sociais e como isso é utilizado pelo médico, mas a gente não precisa perder o norte aqui, que a medicina é uma profissão nobre e que visa, ao fim, a saúde e o bem-estar do paciente, visa levar a educação sobre saúde para a comunidade. Essa é a ideia, nunca a autopromoção do profissional. Tá? Então, o que a gente tem aqui de novidade? A própria resolução, ela tem um capítulo específico para tratar das redes sociais, e ela diz que o médico pode ter a sua rede social própria ou a rede social, enfim, na pessoa jurídica. Importante essa diferenciação, né? A gente sempre orienta os nossos clientes que tenham a sua rede social particular, com a sua vida em família, com seus amigos, com a sua intimidade, e separado
a rede social da clínica, do consultório ou da sua atividade, para que opiniões pessoais não possam ser mal interpretadas, atitudes. Então, é importante, é adequado que cada um tenha a sua rede social na pessoa física e na jurídica. Até porque, né, Mel, você pode falar alguns requisitos que permanecem que o médico deve descrever, né, na sua rede social quando ele está falando do trabalho dele. Isso permanece, né? Não teve mudança. Então, assim, a norma é clara. Ela diz que se o médico usar a sua rede privada para divulgar o seu trabalho, assuntos profissionais, então esse seu perfil privado, ele vai obedecer todas as normas da resolução. Então, ele precisa ter muito cuidado se ele misturar. E é muito comum a gente ver os profissionais misturarem, até porque parece que existe, assim, um anseio, né, do interlocutor, da pessoa que está vendo as redes sociais, de querer ver a vida particular. Humaniza, né? Humaniza. Então, isso acontece. Então, tem que ficar claro que, ao fazer isso, ao usar a rede privada também para fins profissionais, ele vai seguir as normas da resolução, então ele vai poder ser penalizado pelo conselho. E aquilo que você levantou, a primeira norma, qual que é? Ali já no perfil principal, ele vai ter que colocar o número do CRM dele. Se ele se anunciar especialista, tem que colocar o número do RQE. E muita gente esquece, né? Então vamos lembrar, a primeira coisa, vocês que estão nos assistindo, dá uma olhada no perfil de rede social de vocês. Tem, além do nome, a especialidade, CRM, RQE, se for o caso. E se for a clínica, tem o número do CRM do responsável técnico? Dá uma conferida aí. Isso é o primeiro passo. Aí vocês vão dizer, mas que bobagem, é só uma informação. Não. É um dever. Pelas normas do conselho, vocês devem fazer essa publicidade e apresentar, para quem está vendo isso, todas essas informações. Então, vai lá, confere. Site é a mesma coisa, Facebook. Tudo que vocês forem fazer de divulgação tem que ter nome, CRM, RQE, se for o caso, e da clínica a mesma coisa. Então, acho que esse é o primeiro, né? O ponto de partida. Para deixar tudo redondo. E se o médico não tiver RQE, não tiver uma especialidade, ele simplesmente vai colocar a palavra médico. Médico. Né? Depois, mais para frente, a gente vai falar dos títulos acadêmicos. Mas o que é interessante dessa nova resolução? Ela reconhece que o médico pode usar, então, as redes sociais para formar, manter e ampliar a clientela. A resolução fala em clientela, ela não fala nem em paciente. Então, você veja a mudança que a gente tem, né, de chamar o paciente de clientela. Mudança de olhar, né? Mudança de olhar, com certeza. É muito legal, isso é positivo. Né? Exatamente, porque sabe que é um meio, é por onde o médico vai atingir realmente o paciente, que nada mais é do que a clientela dele. Né? Então, deixa claro isso. Duas coisas que eram proibidas expressamente na resolução antiga é a questão do médico poder postar selfie. Era proibido postar selfie, então está claro que hoje o médico pode postar o seu selfie, pode mostrar a sua clínica, seu ambiente de trabalho, pode mostrar a sua equipe, sempre, claro, de uma forma assim, muito sóbria, né? Aí, acho que as dancinhas do TikTok aí a gente pode deixar de lado. Menos sóbrio. Né? Eu acho curioso que esse termo sóbrio, é o termo da norma. Eles falam que as publicações têm que ser sóbrias. Seriam sóbrias, né? Talvez não tão espetaculosas, talvez não tão excêntricas, talvez não se sabe. Então, aqui a gente tem um ponto que ao longo do tempo o conselho vai definir o que é o sóbrio, qual que é o parâmetro para ser sóbrio ou não. E uma coisa que você falou, a selfie. Por que veio essa questão da selfie? Porque a selfie era o quê? Proibida. Exatamente. Né? Seja a selfie em centro cirúrgico, seja a selfie no seu consultório para dar bom dia, tomando o seu cafezinho, ou com o paciente, era expressamente proibido.
né? Tinha umas coisas ali que não tinha mais sentido, né? Porque Estarem talvez ali. se entendesse que ficar postando selfie escaparia desse conceito da sobriedade, Certo. um exibicionismo, enfim. Mas foi incorporado ao dia a dia. Agora pode. Foi incorporado Pode ao fazer dia a sua dia. selfie. Então pode fazer a selfie. Outra vedação expressa que agora está autorizado é o uso da imagem do paciente. Então, a gente sempre tinha muito questionamento. Puxa, mas eu não posso postar uma imagem do paciente aqui, do procedimento, ainda que não fosse antes e depois, mas queria postar uma imagem. Às vezes, nem do procedimento, às vezes, vamos pegar, por exemplo, na dermatologia. Quero postar ali um paciente com uma condição de pele, porque eu quero falar sobre aquela condição de pele, até com caráter educativo, de alertar as pessoas. Não podia usar a imagem de paciente, só podia usar a imagem de paciente em eventos científicos mediante autorização. E aí os médicos questionavam, puxa, mas eu não posso usar, aqui o paciente autorizou. Não pode usar, vai pegar fotos de banco de dados ou desenhos, gráficos, enfim. Então agora a resolução expressamente autoriza o uso das imagens. Pode, imagem de paciente. Sim. Tem alguma condição? Não pode identificar o paciente. Tá? Então, enfim, se eu quero mostrar alguma parte do rosto, enfim, a gente sugere que esconda os olhos ali de uma forma que anonimize esse paciente e doutores colham uma autorização expressa por escrito desse paciente, que inclusive pode ser revogada a qualquer momento. Então, o paciente muitas vezes ele autoriza, depois você posta, ele olhou aquilo, não gostou, quero revogar. Se ele revogar, você vai imediatamente retirar essa imagem, tá? Vai deixar de utilizá-la. E ao lado da questão da possibilidade de usar a imagem dos pacientes... antes disso, pode usar a imagem do paciente. Pode filmar fazendo o procedimento? Né? Olha, eu queria ter estado nessas reuniões que eles debateram o que pode ou não pode, porque tem coisas que fazem sentido, são um grande avanço, tem coisas que ainda não são tão compreensíveis. Então, Rê, quando a gente fala que pode usar a imagem do paciente agora, a gente também tem indagação, pode vídeo mostrando o médico fazendo o procedimento, porque isso é uma imagem, mas a resolução do CFM ela não diferencia se essa imagem é uma fotografia ou é uma filmagem. Então, qual que é o entendimento que a gente tem? A gente pode postar a filmagem, tem umas limitações, né? Pode postar a filmagem, desde que não seja ao vivo. Não pode ser feita uma live, agora vamos fazer o procedimento tal. Não pode, certo? Em eventos científicos, sim, podem ter as atividades de hands-on, mas a divulgação ao vivo da realização do procedimento é vedada. Então, mas o médico quer mostrar para os seus pacientes como é feito o procedimento para a cirurgia de catarata, né? Então, com todo cuidado naquele ambiente, ele vai ser feita uma filmagem por outra pessoa e depois vai ser compartilhado. A única exceção que permite uma equipe de filmagem, mais pessoas no ambiente cirúrgico, é no momento do parto. Isso. Então, acho que dá para a gente ter uma boa diferença aqui, que quando a gente fala em equipe de filmagem, naquele momento do parto, em algo especial para o pai e para a mãe, diferente da questão da divulgação de um procedimento um pouco menor, né? Que o médico está filmando ali no seu próprio consultório. Isso, algo até menos, de uma forma que exponha menos o paciente, né? Exatamente. São imagens sensíveis. Então, nesse sentido, acho que dá para entender que a filmagem ali no dia a dia é possível. Né? Mas sem identificar mesma o paciente, regra, né? Exatamente. Aí como é que vai fazer? Sem identificar o paciente e sempre com autorização. Um termo simples, um de acordo com o nome do paciente, o procedimento a ser realizado, explicando para que vai ser utilizada essa imagem. Então, é para fins de divulgação na rede social tal do doutor tal. Pronto, guarda isso, tenta colocar uma via no prontuário e tá tranquila. É isso aí. E aí, acho que todo mundo quer saber o antes e depois. Que todo mundo podia e os médicos não. Então, que todo mundo queria.
Então, gente, o antes e depois está expressamente autorizado agora, só que o que é preciso ter em mente, né, é que o antes e depois ele não pode ser usado para uma promoção pessoal do médico, né? Olhe como comigo você vai ficar linda, olhe como o meu resultado é bom. Né? E a norma ela deixa claro, quando você vai postar a imagem antes e depois, a ideia é educativa, é mostrar para aquele interlocutor, para aquela comunidade, para aqueles seguidores, quais são os possíveis desfechos de um procedimento, quais são as complicações, como que a evolução, quais as variáveis, tanto que a norma diz que tem que ter um texto explicativo de como funciona o procedimento, qual que é a indicação desse procedimento, tem que escrever, sim, quais são os riscos descritos em literatura. E contraindicações, né? Também, né? Contraindicações. E que essa imagem do antes e depois, ela tem que vir acompanhada de um conjunto de outras imagens. Então, como que era antes, né? Então antes era assim, até para dizer qual que é a indicação. Antes era assim, foi feito o procedimento, como foi a evolução, primeiro dia, segundo dia, como foi o resultado, quais são possíveis resultados, quais as imagens das complicações, as variáveis em razão de idade, de biotipo do paciente. Então, porque, gente, o foco aqui não é a autopromoção do médico, é educativo. Então, eu acho que se todo mundo tiver isso em mente, vai postar a imagem de antes e depois de uma forma segura, certo? Por quê? Qual que é o risco? E nós, advogados aqui, ficamos de cabelo em pé quando a gente pensa nisso. Claro que a tendência é você querer postar aquele depois, aqueles resultados que foram os melhores resultados que você teve no teu consultório, né, com os teus pacientes, os resultados mais bonitos, porque isso vai atrair uma clientela, vai atrair, vai levar o paciente até você. Mas aquele paciente que foi seduzido pelas belas imagens dos resultados daquele médico, vai chegar, vai procurar esse médico com essa expectativa de resultado. E esse paciente que se submeteu ao procedimento e entender lá no final, puxa, o meu não ficou assim, ele vai argumentar que aquilo que estava postado era uma promessa, ainda que velada, de resultado, porque só postava aqueles resultados bonitos e o meu não ficou assim. Existia uma promessa e essas fotos das redes sociais vão servir até de prova numa eventual ação judicial. Então, por isso que a gente faz um apelo, que realmente tem que ter muito cuidado na postagem do antes e depois. E o que é importante, quando você fala assim, promessa, é promessa de resultado. Quando vocês colocam uma imagem de uma pessoa linda, de uma cirurgia de estrabismo perfeita, um rejuvenescimento de pele, enfim, aquilo é uma promessa de resultado. Quando nós, consumidores, né, é nessa posição que a gente está ali, consumidores, eu quero aquele resultado. É aquilo que está sendo oferecido. Então, tomar cuidado com isso e, principalmente, não editar a foto. A foto tem que ser real. Não está 100% perfeito? Ok. Porque talvez o resultado prático desse paciente não vá ser 100%. Então, é importante vocês saberem que coloquem o antes e depois, resultado bonito, não editem e, principalmente, descrevam o que é o procedimento, tem risco, para quem é indicado e para quem não é. E deixar claro, ao final, que esta é uma imagem ilustrativa e que os resultados vão variar de acordo com o organismo de cada paciente. Isso é super importante. Então, antes e depois é ótimo, maravilhoso. Mas se não for feito com cuidado, pode ser um tiro no pé. Né? A paciente fala, eu queria ficar assim, como é que eu não fiquei? E a gente vê que tem pessoas que buscam querer ser alguém, né? Eventualmente a gente vê no jornal, fulana gastou não sei quantos mil para parecer a Barbie. Fulana gastou não sei quanto mil para parecer não sei quem. E as pessoas parece que assim, elas vão às compras buscando, né, aqueles profissionais que têm mais seguidores e elas olham, olha, o resultado desse aqui é melhor, porque olha todos os resultados, todas as cirurgias que ele fez, todas são bonitas, então eu vou nele. Então é uma promessa de resultado. Ele não erra, né? Ele só posta coisa boa. Não que vocês tenham que postar mau resultado, não é isso. Não, longe disso. Mas a questão é, expliquem que aquilo não é uma conta matemática, né? Que vai ficar assim, cirurgia tem intercorrência, pode ter algum contratempo, pode ter alguma intercorrência, enfim.
o paciente tem que saber disso. Porque só postar o bonito, o risco para vocês é muito grande. O paciente tem que saber disso. Então, nós como advogadas, o nosso objetivo é nortear vocês para que os riscos de qualquer demanda, seja junto ao CRM, seja judicial, pedindo alguma indenização ou devolução de valores, seja diminuído. Vocês têm que trabalhar numa zona de segurança. E essas orientações que a gente está dando aqui são essas. Posta a foto lá, mas faz o textinho. É verdade. Age com transparência, com boa fé. Exatamente. E a resolução na exposição de motivos, ela usa o termo, a verdade. Ela usa exatamente essa palavra, a verdade, o que acontece quando realiza um procedimento. Né? Então, fica essa dica para vocês tomarem cuidado, né, doutores? Uma coisa que acontece normalmente também nas redes sociais, repostagem de elogios. Então, o paciente elogia o médico, ele termina um procedimento, ele faz um selfie, faz um vídeo na clínica falando do médico. Então, não pode repostar? Então, agora está muito expresso na resolução que é possível que o médico reposte os elogios dos pacientes, desde que sejam sóbrios, né? E que uma vez que o médico repostou isso nas suas redes sociais, isso vale como se fosse uma publicação do próprio médico. Por isso também sempre o mesmo cuidado. A questão dos aparelhos das tecnologias, que também... finalmente foi liberado, finalmente foi liberado. A gente vê tantos médicos investindo em equipamentos, equipamentos para cirurgias menos invasivas, equipamentos lasers, e enfim, né? Tanta coisa boa que o paciente nem sabia que existia e vocês não podiam dizer, aqui tem, eu trabalho com isso. E agora pode. Então, vocês podem postar, o equipamento tal que eu utilizo na clínica. Vai lá, posta uma foto e explica para que serve, para o que não serve, descreve bem certinho, pronto. Aí não vai ter problema, porque antigamente isso era motivo de cartinha do Conselho de Medicina. E o que não acontece? Podia mostrar esse diferencial, eles falavam assim, diferencial, né, Sim, de tratamento oferecido para o paciente. E acontece que muitos procedimentos eram conhecidos pelo nome do equipamento. É verdade, principalmente na parte de estética, né? Você não sabia que se era um laser microfocado, você conhecia pelo nome do equipamento. E aí o médico não podia disponibilizar ali nas suas redes sociais, ou enfim, até no seu site, né? Se a gente voltar um pouquinho antes da época das redes sociais, que ele tinha aquele equipamento, que ele recebia cartinha do CRM. Então agora ficou muito claro, ele pode anunciar, ele pode mostrar, explicar para que serve, desde que esse equipamento tenha registro na Anvisa. Super importante, né? Isso. E que o procedimento seja um procedimento também reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Isso não mudou, né, Mel? Essa restrição de anúncio de tecnologia, procedimentos que não tenham o reconhecimento pela comunidade científica. Então, um exemplo que acho que todos entendem, a questão da fosfoetanolamina, aquela tal da pílula do câncer, que há alguns anos, e que foi criada no âmbito de um hospital-escola fantástico em São Paulo, que era para um tratamento de saúde, mas que não tinha o quê? Registro na Anvisa. A Anvisa é o órgão que vai avaliar a segurança e eficácia, e não tinha estudos científicos de longo prazo. Aquilo foi uma febre, né? Um sonho talvez, e mexeu com a cabeça de muitos pacientes que queriam aquilo, e aquilo não era vendido, mal era comercial, não era feito, e as pessoas queriam buscar aquilo. Por quê? Porque houve uma grande divulgação de algo que não era reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, tampouco pela comunidade científica ampla, né? Então tem que ter muito cuidado quando vocês vão fazer divulgações de técnicas, métodos, enfim, tem que ter base científica. Mas eu faço tal procedimento na minha clínica há muitos anos e funciona. Ok, mas se não tiver um respaldo técnico efetivo, pode também receber a cartinha. Então tem que ter muito cuidado, né? O que é reconhecido e tem comprovação com base na medicina e nas evidências.
Exatamente. Até porque divulgar procedimentos que não têm respaldo científico em si já é uma infração, né? Não só o Código de Ética Médica, mas a própria questão da publicidade médica. Então é preciso tomar muito cuidado. E o Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente. É você vender algo que é ineficaz. É uma propaganda enganosa, né? É uma propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. E, às vezes, dependendo da forma como o médico anuncia isso, é até uma concorrência desleal, porque fica parecendo que só ele, que ele descobriu um milagre da medicina, então também é uma concorrência desleal. Então, a gente tem aí várias infrações envolvidas nessa situação. E sabe o que pode ser perigoso também? Essas promessas de fatos, de medicamentos e tratamentos milagrosos, é que o paciente deixe de realizar aquilo que ele já vinha fazendo. Então, pode ser um paciente oncológico, pode ser um paciente com glaucoma, pode ser um paciente que tem uma doença psiquiátrico, é verdade. Então, assim, o paciente vai acreditar, né, nesta promessa de resultado, mais uma vez, e que não tenha evidência comprovada, e vai largar um tratamento que ele já vinha fazendo. Agravando. Você falou assim, e isso me preocupa, né? Tratamento psiquiátrico. Sim, porque volta e meia a gente vê algumas novidades acontecendo aí, né? Então isso é muito perigoso. Isso dá medo e tem que tomar cuidado. A responsabilidade, a verdade do médico, a boa-fé. Isso, o médico não pode fazer experiência com o paciente. Não, se quiser fazer, vai fazer no âmbito de uma pesquisa científica devidamente registrada. E que daí a pessoa está sabendo que ela está participando daquele estudo. Exatamente. Então, cuidado na divulgação disso, tá, doutores? Aí a gente vai falar da questão, que é super novidade também, que é anunciar preço. Isso tá dando o que falar. Anunciar preço e qual que é o cuidado que precisa ser tomado aqui. É possível, então, que os médicos, que as clínicas, os serviços de saúde anunciem os preços dos seus serviços, desde que esse procedimento, esse serviço não dependa de um diagnóstico prévio e de uma indicação terapêutica. Então, eu posso anunciar o preço de uma consulta, eu posso anunciar o preço de uma aplicação de botox, de um laser, agora de um exame. Agora, eu não posso anunciar o preço de uma cirurgia, né? Porque eu não escolho me submeter a uma cirurgia, eu acho que eu vou me submeter a uma cirurgia, eu preciso consultar um médico e ter uma indicação, para daí, né, eu saber se vou ou não precisar fazer aquela cirurgia. Então, preços de consultas e tudo que não depender de diagnóstico médico, indicação terapêutica, pode anunciar preço. O que depender, então, de diagnóstico e indicação terapêutica, não pode anunciar preço. Então, cuidado, porque às vezes o limite é muito tênue. Tá faltando regulamentação aqui, né? Eu esclarecimento. Acho que daqui 6 meses a gente pode voltar a conversar. Então, olha, na prática a gente viu que isso foi para esse caminho, ou isso não está sendo utilizado, isso está sendo mais restritivo. Né? Exatamente. Então... E aí vem uma novidade. Mas tem mais uma coisa. Não sei se é essa novidade que você vai falar. Fala. Das promoções? Isso. Tá. Que eu acho assim, que parece que até se contrapõe um pouco ao princípio de que a medicina não pode ser mercantilizada. Mas eles autorizaram, né, fazer promoção. Por isso que eu falei que eu queria ter ido nessa reunião para entender. Para entender a lógica, né? Porque vale promoções. Como é que você vai fazer promoção, né? Seria, você compra... você faz, sei lá, consulta de pediatra, nenezinho de 1 aninho, puericultura, né? Ele tem que levar o nenê todo mês. Você paga 10 e ganha 2. Seria isso? Né? Seria quando eles falam em promoção, é algo que talvez não seja muito palpável na medicina. Pois é. Porque tem que cuidar outra coisa. Não pode ser venda casada. E daqui a pouco a gente vai falar do proibido. Pois é. Então é muito tênue. Acho que tem que ter muito cuidado com essa tal promoção. Por exemplo, Dia da Mulher. Mês da Mulher. Mês da Mulher. Então, os exames de rotina da mulher têm 15% de desconto. Aí talvez seja uma coisa legal. Sim. Algo que incentive o autocuidado. Né? Os exames na época do câncer de próstata, saúde mental. Olha, as consultas psiquiátricas têm
Aí sim, Sim, porque aí interessante. Estou promovendo a saúde, estou incentivando. Promovendo a saúde, achei bacana. Né? Aí eu saio um pouco da questão da mercantilização. Então, acho que nesse sentido é muito bacana. Agora... Facilita o acesso. Facilita, mas não deixa de ser ali, dependendo da forma como você vai anunciar essa promoção, esse desconto, essa campanha, né, o dia do Botox, enfim. Então, a princípio, está liberado fazer o dia do Botox agora. Era o dia do Botox? Agora pode. Agora está liberado, então. Mas, dependendo da forma como for colocada, o limite para a mercantilização é muito tênue. Então, só os Conselhos Regionais de Medicina, por meio dos CODAMES, é que vão avaliar caso a caso, à medida que denúncias forem chegando, para a gente entender quais vão ser esses limites. Porque na questão do anúncio de preços, e aí vem também, assim... Mas, bem, acho que algo que não era tão proibido, mas a resolução diz que daí fica muito claro anunciar qual plano de saúde atende, qual convênio atende, né? Tudo isso pode ser agora colocado de uma forma muito clara para o paciente, que, como você bem colocou, é um paciente, mas é um consumidor, então todos aqueles direitos do Código de Defesa do Consumidor também são aplicados para o paciente. Não, e acho que vale quase que uma tabela, né? Quando eu vou buscar o médico, eu quero saber. Ele atende meu convênio? Não atende. Ah, mas e quanto que a consulta particular? É tanto. Parcela no cartão? Pode informar. Boa. Pode informar Pode agora. haver parcelamento? Sim, pode. Porque pode informar as formas de pagamento. Então, eu aceito cartão, eu posso parcelar. Então, isso é possível, Posso dar sim. desconto no Pix? Eu acredito que pode, claro. Né? Então, assim, isso tudo é possível. Então, vamos pensar que se eu usar essa questão de campanha, promoção, desconto para facilitar o acesso do paciente ao tratamento de saúde, ok. Né? É uma boa. Aí eu acho que a gente está dentro das normas éticas para a medicina, tá? Então, isso é uma novidade muito interessante. E eu acho que a última... A gente tem duas outras grandes novidades, né? Que a gente consegue falar aqui dentro do nosso tempo, que é a permissão para se divulgar os títulos acadêmicos, que isso também foi objeto de muitos processos judiciais e muitas liminares que com o tempo foram sendo cassadas. Aqueles médicos que não tinham título de especialista, que, né, não tinham o RQE, mas que eram pós-graduados ou tinham concluído mestrado, doutorado em alguma área, não podiam divulgar. Né? E se divulgavam, por exemplo, fez uma especialização, uma pós-graduação, lato sensu, em dermatologia, mas ele não tinha o título de dermatologista, o RQE de dermatologista. Então, ele não poderia, nas redes sociais, por exemplo, divulgar que ele era dermatologista ou que ele fazia dermatologia. Não podia, recebia cartinha do conselho. Então, houve processos judiciais, né, desses médicos pleiteando o direito de divulgar, conseguiram liminares que na sequência foram cassadas, porque existe o entendimento que o Conselho Federal de Medicina tem sim legitimidade para regular essas questões. Então agora o Conselho autorizou a divulgação. Mas aí tem uma coisa meio chata, né, que precisa ser colocada do lado ali. Tem uma coisa desagradável e que você anuncia o pós-graduado pela tal escola, né? Aí você põe um tracinho e em letras maiúsculas você escreve não especialista. E isso é muito estranho, porque até na parte conceitual, quando você faz uma pós-graduação, ela é um título acadêmico. E nesse título acadêmico você é especialista. Quando você faz mestrado, né, você é mestre, quando você faz doutorado, você é doutor. Quem faz uma pós-graduação é o que? Especialista. Então, ele é especialista em dermatologia, academicamente. Por outro lado, o mesmo termo é utilizado na medicina. E, para o Conselho Federal de Medicina, especialista é aquele médico que fez residência ou passou na prova de títulos dos conselhos de especialidade, das sociedades de especialidade. Então, especialista é quem tem o título perante as sociedades de especialidade. E aí tem o seu númerozinho de registro, seu RQE. Então, é o mesmo nome e às vezes isso também pode induzir o médico em erro. Eu vou ser especialista porque eu tenho uma pós-graduação. Mas esse título vai poder ser utilizado para fins de registro? Não. Não. E eu acho que
além de confundir o médico, confunde o paciente. O paciente. Porque como é que o paciente vai olhar ali na rede social e vai dizer assim, olha, eu sou mestre em dermatologia pela USP, digamos assim, e vai colocar assim, não especialista. Daí o paciente vai falar, É quase constrangedor, né? Como assim? Ele é mestre, mas ele não é especialista. Porque o paciente não sabe o que é RQE, né? A gente já viu na prática alguns médicos, médicos que mais antigos, se formaram há mais tempo, que fizeram prova de tiro, mas nunca registraram o RQE. Não sabia que precisava Então, essa questão do agora pode divulgar a pós-graduação? Sim, pode. Desde que você escreva ao lado, não especialista, em letra maiúscula. Em letra maiúscula, Então, eu acho que a confusão que pode causar mais para o paciente, né? E porque a gente orienta os pacientes mesmo, porque às vezes os pacientes buscam um médico, assim, não tem um resultado tão satisfatório, e depois vai descobrir que aquele médico não era especialista, né? Daí você fala ao paciente, mas você pesquisou se ele era especialista, se ele tinha RQE? O paciente, o público leigo, não sabe o que é. Não sabe a diferença, né? Nós sabemos, porque a gente trabalha com isso no dia a dia. É que nem os não médicos, o biomédico. Pergunta para um leigo, mas o biomédico não é médico? Não. Exatamente. Não mas sabe. ele se coloca como? Né? Até a forma de vestir, o jaleco, enfim. Mas então assim, agora é possível divulgar os títulos acadêmicos. Com essa ressalva de escrever o não especialista do lado, não deixa de ser uma conquista, porque antes tinha uma briga judicial, então agora pode, ok? E por fim, algo que também vai gerar controvérsia e é uma situação muito delicada que a gente espera que... Mas é um avanço. É um avanço enorme. Vamos esperar se o manual do CODAME vai esclarecer. Se não, o manual do CODAME, os próprios CODAMEs dos Conselhos Regionais de Medicina, que é o reconhecimento expresso agora na resolução de que o médico pode ser empresário, que ele pode investir em empresas de ramos correlatos ao da medicina. Então, já acontecia? Já acontecia. Já acontecia. Mas agora é muito expresso. Mas por que a gente diz que ainda é preciso uma interpretação extensiva? Se diz, desde que não haja essa interação e desde que o médico não atue na localidade aonde essa empresa estaria sediada, da qual ele é investidor, da qual ele é sócio, porque, voltando àquele princípio, a medicina não pode ser usada como negócio mercantilizada, então o médico não pode ter uma empresa, ser sócio de uma empresa de produtos médicos, enfim, de serviços médicos, e encaminhar todos os seus pacientes para comprar aquele produto que a empresa dele produz, ou para fazer um procedimento, enfim, naquele centro de imagem da qual ele é sócio, que não está junto ali com a clínica dele. Então, e até o conceito de localidade, quando a gente está falando de grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba mesmo, eu tenho dentro de uma mesma cidade locais tão distantes um do outro que às vezes o médico atender num bairro e ser sócio de uma empresa num bairro do outro lado da cidade não vai ter essa interação, esse direcionamento, né? Que a gente estava conversando assim, o que precisa ficar claro? O médico não pode direcionar o paciente dele exclusivamente para consumir aquele produto ou aquele serviço da empresa da qual ele é sócio. Né? Por exemplo, é importante a gente dizer, então pode ser sócio? Pode. Eu sou oftalmologista e eu sou sócio de uma ótica. Perfeito. O que você não pode? Chegar para o seu paciente e dizer, você só pode fazer óculos na minha ótica. Essa é a tal da interação que a norma fala. Mas eu confio no meu produto, eu sei que é bom e... Seria um mundo perfeito. Mas a norma do CFM impede esse direcionamento com exclusividade. Outro exemplo, indicação de farmácia de manipulação. Ofereça 2, 3, 4 opções em localidades diversas, mas jamais diga, paciente meu tem desconto. Essa é a interação. É dizer assim, se você for lá, você tem uma vantagem. É isso que o Conselho Federal de Medicina tenta impedir. Que o médico
detentor, como ele é detentor do Exato. poder de prescrição, ele não use esse poder para ter um ganho secundário numa empresa da qual ele eventualmente seja sócio. Porque aí eu caracterizo o uso da medicina com fins mercantis. E isso que é proibido. E a resolução na exposição de motivos, ela fala assim, que precisa ser levada em consideração a boa-fé objetiva do médico. Então, provar a boa-fé. Então, o oftalmologista pode ser sócio de ótica? Se ele não indicar, não direcionar, não condicionar que o paciente dele avie o óculos nessa ótica. E é muito fácil de eu conferir isso, porque nas óticas é preciso ter um livro onde se registram todas as lentes aviadas. E o CRM do médico. Então é muito fácil. Eu vou chegar, essa ótica aqui, ela é do Dr. Fulano. Eu abro o livro, nossa, só está aviando a ótica do Dr. Fulano. Claro que eu tenho a prova do direcionamento, de uma do condicionamento. infração ética. Exatamente. E essa é a questão. Mas eu sou cirurgião plástico, eu sócio investidor numa empresa de prótese mamária, enfim. Eu posso exigir que o paciente só compre da minha marca? Não. Aí é uma infração ética. Eu sou radiologista e eu gosto muito do setor de imagem do laboratório tal, né? Eu não posso exigir que o paciente faça lá. Né? Esse direcionamento que vai me trazer um retorno financeiro depois, que é o problema. Então, meu paciente tem desconto aí, não pode, só pode fazer lá, não pode. E aí vocês podem pensar, mas o paciente chega e pergunta pra gente, doutor, qual farmácia de manipulação que você indica? Qual que é uma ótica boa? Qual que é uma marca de lente boa? Onde que você gosta da imagem? Porque tem diferença, né, de imagem. Sim. Vocês ofereçam algumas opções para o paciente. Informem, porque é dever do médico também orientar o paciente e conduzir o melhor tratamento. Exato. Então, toda vez que o tratamento do paciente depende de uma lente, de um medicamento manipulado ou da realização de algum procedimento, a experiência do médico demonstrar, olha, nesse lugar aqui o produto é de confiança, nunca tive problema, ele pode indicar nunca uma. Porque nunca vai ter só uma que é boa também, né? Indica uma opção, mas sempre deixando muito claro para o paciente que ele pode ser livre para buscar o que for melhor para ele. Tá? A gente nunca pode deixar o direcionamento interferir, tá, na questão da relação do médico com o paciente. Nunca. Então, mas assim, isto é algo que ainda precisa de mais esclarecimentos por parte do Conselho Federal de Medicina. Tá? Mas que já abriu aí uma grande exceção, né? Abriu uma possibilidade, reconheceu, até porque, vamos lembrar, é constitucional o direito à liberdade da atividade econômica. Então, exatamente. Se eu quero ser sócia de alguma empresa, não posso ser restrito. Principalmente no teu ramo, né? Claro. Que se você entende bem do teu ramo, nada mais natural que você queira investir em algo do teu ramo. Tá? E importante também que essa nova norma de publicidade pode ser alterada. Daqui 6 meses, 1 ano, se, na prática, verificarem que ela está sendo contraditória, que a aplicação não está sendo eficiente, ela pode ser modificada. Né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, né? E os CODAMES vão ser os órgãos responsáveis, então, sempre que tivermos dúvidas, formaliza uma consulta no CODAME, porque aí acho que vai construindo até o que a gente chama aqui no nosso tema jurisprudência, de como que vão ser sendo interpretadas essas normas. Então, vamos ver o que acontece. Eu acho que, assim, essas são as grandes novidades. Exato. Avanço, né? Avanço. E lembrando que as proibições permanecem as mesmas. Sensacionalismo, angariação de clientela, concorrência desleal, venda propaganda casada. enganosa, venda casada, consórcio, como a gente já falou, anunciar tecnologias, tratamentos que não têm respaldo científico. Essas vedações permanecem, lembrando que a medicina é uma profissão nobre, que tem que se preocupar com a saúde da comunidade, a saúde da população, levar esclarecimento, levar promoção à saúde para a comunidade, né? E nunca interpretar essas autorizações que foram, né, essas novas autorizações que foram concedidas agora como uma forma de autopromover o médico. Não. Né? É uma forma de que a educação em saúde chegue de uma forma mais acessível
pelas ferramentas que agora são mais utilizadas por toda a população, que são as redes sociais, enfim, e as outras que continuam aí. Essas foram as maiores alterações na norma, que vai passar a valer a partir do dia 11 de março. Então, fiquem atentos, cuidem do que vocês postam, né? Ajam de acordo com tudo que está ali, para evitar problema, para evitar demandas excessivas dos pacientes, reclamações que não têm fundamento, né? E agora, com o passar dos meses, a gente vai ver as coisas se assentando e como que vai ser o entendimento dos conselhos nos casos concretos. Que a norma ainda está ampla, ela precisa de um pouquinho mais de tempo para amadurecer, né? E então foi muito bom estar aqui, voltando, né, Mel? Esse Isso primeiro aí. tema, Uhum. algo tão importante para vocês, nossos doutores, e que o ano seja muito bom para todos vocês e que a publicidade sirva para mostrar o trabalho de qualidade que vocês fazem e, principalmente, informar e trazer esclarecimento para todos os pacientes. Obrigada. Tchau, obrigada. Até o próximo episódio.